Amém. Os irmãos podem se sentar, por favor. Obrigado ao grupo de música. Hoje o grupo de música estava com a ilustre presença do nosso pastor presidente, pastor André. Não é não? Só vitória, só alegria. Irmãos, abram suas Bíblias, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 ao 4. Nós leremos o versículo 1 ao 4 e depois do 17 ao 19. Diz assim, olha. Irmãos, acharam? Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e a tinham posto fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente o levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Versículo 17 ao 19. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as duas mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas. E também desde os despojos, até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Irmãos, eu gostaria de falar nesta noite sobre um tema que eu gosto de falar muito. Não somente quando eu tenho a oportunidade de estar usando o microfone, estar pregando assim na igreja, mas também quando a gente está aconselhando um irmão, uma irmã, uma família, que é falar sobre superação. Superação. É um dos temas que mais me chama a atenção. Porque, irmãos, na minha caminhada cristã, eu vi muita gente boa passando por dificuldade, passando por situações que você olhava, rapaz, agora ficou estreito ali o caminho para a pessoa ali. E pessoas superaram, avançaram, estão firmes e fortes até hoje conosco, louvando, obedecendo o Senhor, sendo testemunhas vivas do poder do Senhor. Mas, em compensação, eu vi outros também, que eram tão bons quanto esses primeiros que eu falei, mas que, diante das dificuldades, das circunstâncias, eles não conseguiram superar. Então, nesta noite, eu queria falar sobre superação. Por que superação? O que eu acabei de ler aqui, eu estou falando de Davi. Davi ele tinha saído para um determinado combate, para uma determinada campanha militar, e acabou que aquela campanha militar não se efetuou, e eles voltaram para casa. E quando voltaram para casa, chegaram a essa cidade chamada Ziclague. Ziclague era uma cidade que Davi estava se refugiando nela, com alguns homens. Naquele período que ele foi perseguido ali por Saul e tal, então ele estava ali, e quando eles chegam dessa campanha militar, imagino que cansados, imagino já que exauridos, querendo descanso, eles veem a cidade totalmente saqueada, pegando fogo, e quando chegam mais próximo à cidade, veem que seus filhos, filhas e mulheres tinham sido sequestradas. Irmãos, eu fico pensando o que se passou na cabeça daqueles homens. A Bíblia fala que eles choraram, homens de guerra, homens de combate, irmãos, não eram qualquer homens, não, eram homens acostumados com circunstâncias difíceis. Choraram até não ter mais condições de chorar. E qual é o quadro aqui, irmãos? Eram muitas perdas que estavam envolvidas aqui. Primeiro, perdas materiais, porque tudo tinha sido colocado fogo, tudo tinha sido saqueado. Havia perdas emocionais envolvidas, porque os filhos, filhas e mulheres tinham sido levados cativos. E no caso específico de Davi, ainda tinha um agravante. As pessoas queriam apedrejar Davi. Davi, naquele momento, que era um homem honrado,
considerado um herói nacional, estava com a vida em risco. A honra dele, irmão, tinha ido pelo ralo. Esse é o fato que nós estamos aqui vendo. E diante disso, irmãos, eu fiquei analisando e pensando como é que esses homens superaram essa situação. Como é que Davi, que era o líder, né, era o 01, era o comandante, ele que tinha que dar o primeiro resposta àquela situação, como ele se comportou diante de tanta dificuldade, de tantas circunstâncias adversas. Irmãos, é neste comportamento, nessa conduta de Davi, que eu quero falar com vocês o que eu aprendi. Se nós olharmos no versículo 6, diz aqui, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, primeiro passo, irmãos, que Davi deu, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Irmãos, o que é esforço? É força, energia, luta, empenho, dedicação. Essa tem que ser a nossa primeira atitude. Quando nós estivermos diante de uma situação difícil, nós temos que declarar e mostrar para as pessoas que estão à nossa volta quem nós somos em Cristo. Não podemos abaixar as circunstâncias, abaixar a cabeça diante daquilo que quer nos colocar para baixo, mas declararmos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder que nós opera. Isso não pode ser apenas um chavão, uma palavra que você fala toda hora, porque você achou bonitinho, porque eu vi ali na frente da igreja. Não, tem que ser uma realidade na sua vida, para que as pessoas possam ver quem é Cristo na sua vida. As circunstâncias, irmãos, não são para dizer, nos impor uma realidade. As circunstâncias não devem nos impor uma realidade. As circunstâncias devem ser a oportunidade de você dizer a quem está à sua volta, quem você é em Cristo. Amém. E Davi teve essa coragem. Ele foi se esforçar no Senhor. Ele viu que aquela situação estava aparentemente sem uma resposta. Todos estavam atônitos, mas ele preferiu. Ele fez a primeira opção. Ele escolheu, vou me esforçar no Senhor, porque do Senhor haverá resposta para essa situação que eu estou vivendo. Irmãos, nós não podemos abaixar a cabeça. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, diz o seguinte, olha, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Resumindo, parafraseando, se eu não me esforçar, se eu não me dedicar, se eu não colocar força diante dessa situação que eu estou vivendo, irmãos, eu vou sucumbir e Deus não vai ter prazer na minha vida. Precisamos ter esse entendimento, irmãos, que o Senhor ele vai se alegrar com a sua atitude, e a sua primeira atitude tem que ser se esforçar no Senhor. Que hoje você possa sair daqui convicto que diante de toda e qualquer mazela da vida que possa estar diante de você, você tem que levantar a cabeça, sacudir teu corpício aí, deixar a poeira sair, irmãos, e continuar avançando em Cristo. Avançando, ou andando, ou correndo, ou numa velocidade maior, mas avançando em Cristo. Lá em Provérbios 24, versículo 10, vocês não precisam me acompanhar, que eu vou, para a gente não perder tempo. Se te mostrares fraco na angústia, a tua força será pequena. A gente não pode aceitar, irmãos, ficarmos paralisados diante dos problemas. A gente não pode aceitar isso. Uma coisa que eu tenho observado é que muitas vezes o adversário de nossas almas, o diabo, o capiroto, o cramunhão, que você quiser apelidar esse bicho feio aí, ele lança verdadeiramente situações na sua vida para te amarrar, para te deixar preso numa situação que você, meu Deus, só para onde eu vou. Mas a pior arma que ele usa muitas das vezes, sabe o que é? É nos desanimar. É nos tirar o ânimo, de você abaixar a cabeça e falar assim, rapaz, não tem mais jeito. Eu costumo dizer que é síndrome do crente Garfield. Ó dia, ó Deus, ó vida. Fica se lamuriando. Fica colocando a culpa nos outros. Coloca a culpa em todas as situações, irmãos. E a hora da dificuldade não é a hora de você querer buscar culpado para a tua situação, não. É a hora de você levantar a cabeça e colocar, Senhor, esta é a situação que está aqui. Eu tenho que avançar. Não interessa o que aconteceu, não interessa o que fizeram contra você, não interessa o contexto que você está inserido, não interessa se a terra que é estranha, não interessa se as pessoas são bonitas ou simpáticas, não interessa se é o patrão que está te perseguindo, não interessa. O interessa é que Deus é que vai te levantar. E acabou-se, meu irmão. Então, é necessário nós termos essa convicção.
Você não pode, irmãos, controlar as ações que vêm contra você. Eu já falei isso antes aqui nessa igreja. Mas você pode controlar as reações que você tem diante das dificuldades. E a reação que você tem que ter, irmãos, é de animar-se, se esforçar e continuar avançando. Não pense, irmãos, que... Eu vou abrir aqui um parênteses. Quando eu nasci de novo, irmãos, eu nasci de novo, eu tive a impressão de que tudo na minha vida ia mudar. Porque eu recebi uma palavra dessa, de ânimo, de força, de fé, e eu não tinha maturidade na palavra. Eu falei, tudo vai dar certo na minha vida, agora eu não vou ter mais problema nenhum. E saí como se estivesse levitando, irmão, pelas ruas. Cheguei em casa levitando. Fui para o quartel no dia seguinte levitando. E foi passando os dias, foi passando as semanas, aquela levitação começou, meu irmão, a abaixar. E eu comecei a vir para a terra. E eu comecei a pensar, rapaz, que negócio é esse? Eu cheguei até a pensar, quando eu não era crente, eu não passava por isso. E agora eu estou passando. E aquilo ali começou a me dar uma crise existencial. Eu falei, rapaz, olha só, na época eu não servia a Senhor, não tinha tanto problema, e agora eu estou tendo. Irmãos, olha só, o que acontece, que Jesus falou para mim e para você, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. O que eu quero dizer para você é o seguinte, a vida cristã é uma vida de vitória sobre as circunstâncias que você está passando. Mas não quer dizer que você nunca vai ter problema, não quer dizer que você nunca vai ter uma dificuldade para você enfrentar. Se alguém pregou isso para você, é uma mentira, e isso precisa cair por terra na sua mente. Porque a dificuldade vem, mas eu vou avançando, eu vou amadurecendo, eu vou crescendo. As pessoas, inclusive, vão reconhecendo o Cristo que eu sirvo através das atitudes que eu estou tomando diante das circunstâncias difíceis. É simples, irmãos. Então, servir a Cristo não quer dizer que você vai viver num mar de rosa, como nada tivesse acontecer, que toda hora que tu for lá olhar a conta no teu banco vai ter dinheiro, que todo mundo na sua casa vai te tratar bem, que no seu emprego tu vai chegar, o teu patrão vai estar com um buquê de rosa, ou com um presente, uma caixa de bombom para você. Irmão, isso não vai acontecer. Mas você, irmãos, você vai vencer diante de toda e qualquer situação, porque você não vai parar, você vai avançar em Cristo. Porque você optou isso, você optou em se esforçar. E isso que eu estou falando é tão importante. E agora eu vou me alongar um pouco, porque o texto é um pouquinho grande. Está lá em Josué capítulo 1, do versículo 5 ao 9. Só para confirmar, irmãos, isso que eu estou falando, sobre a questão do esforço e do ânimo. Como isso é importante para nós. Josué foi chamado por Deus para uma grande obra. Grande obra que era bem simples, substituir Moisés. Que era Moisés, aquele cidadão que tinha sido usado por Deus para abrir o Mar Vermelho. Então, pega-se um menino e fala assim, tu vai substituir esse cara aí, não tem muita importância não, Moisés. Né? Aí você imagina os temores que estavam na vida de Josué. Vamos lá no versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparei. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Versículo 7. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Irmão, meus irmãos, não sei se vocês prestaram atenção nesse texto. Deus está batendo um papo com Josué, dizendo, ó, vai acontecer assim contigo, eu vou te usar dessa forma, tu fica tranquilo que está tudo certo. Mas por 3 vezes, irmãos, ele fala, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Pergunto para você, Deus tem toque? Para ficar repetindo toda hora uma coisa aqui, falar? Não tem, meu irmão. Mas por que ele queria? Ele queria te fundamentar nisso, ó. Esforça-te.
esforça-te, eu estou contigo, você vai ser tão grande como Moisés, eu vou te usar de uma maneira tremenda, mas esforça-te, tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Irmãos, tem que ser assim na nossa vida. Então, quando o diabo estiver tentando te afugentar, tentando te estressar, tentando te jogar na rua da amargura, você vai se esforçar, você vai se animar e vai vencer em nome de Jesus. É assim, meus irmãos, e assim nós vamos superando. Isso aqui é o meu iPad. O ânimo é diretamente proporcional à fé. A nossa fé gera um ambiente necessário para o milagre. Meus irmãos, é simples assim. Tu vai ver uma pessoa desanimada, fala assim, vamos orar aqui agora, né? Aleluia. Sai dor de cabeça. É assim que a gente vai orar, meu irmão? Primeira coisa, você tem que estar o quê? Animado. Sai em nome de Jesus, sai problema, sai câncer, sai o que for, meu irmão. Tu sai tudo lá, pessoa, em nome de Jesus. Por quê? Tu está animado, tu está com fé, está gerando esse ambiente de um milagre, meu irmão. É assim que funciona. Por isso que a gente tem que estar animado. Não é verdade? Eu estava me lembrando de alguns fatos, né, quando eu era da outra igreja, né? Que às vezes, irmão, tu chegava feliz da vida na igreja, porque tu tinha vencido, tu tinha passado por uma batalha, mas tinha vencido, tal. Aí tu chegava para uma pessoa qualquer, como é que você está? Com Jesus no barco, Tony, tudo bem. E aí, como é que você está? Como é que você está? Não, rapaz, estou com uma unha encravada. A correia dentada do meu carro estourou. A minha geladeira parou de funcionar. A televisão já não está sem cor. Meu irmão, é tanto problema, que eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou orar por você aqui, que eu nem sei mais o que eu faço. Vou orar por você, depois oro por mim também, porque tu está quase me derrubando. Por quê, irmãos? A gente tem que ter ânimo, irmão. Tem que ter palavra de fé. Palavra que gere um ambiente bom à nossa volta. Amém? O milagre, irmãos, é obra de Deus, mas o estar animado é a sua função. Então, olha só, Deus vai fazer a parte dele, é uma parceria. E você fica animado. Crendo, gerando o ambiente para que tudo isso aconteça. Amém? Esteja no centro da vontade do Senhor. Qual foi o outro passo que ele deu? Primeiro ele se esforçou. Lá no versículo 8, ele consultou ao Senhor. Consultar o Senhor, irmãos. Consultar o Senhor significa você querer, buscar estar no centro da vontade do Senhor. E como que isso acontece, Tony? Simples, irmão, simples. É oração e leitura da palavra de Deus. Não existe outra fórmula. Não existe outra possibilidade. Você vai criar intimidade com o Senhor e saber se você está no centro da vontade dEle através desse sistema, oração e leitura da palavra do Senhor. E à medida que você vai buscando essa intimidade, vai se fortalecendo no Senhor, Deus vai te colocando no centro da vontade dEle, porque você começa a entender o que é a vontade dEle e o que não é a vontade dEle, simplesmente por saber que aquilo não está dentro da palavra do Senhor, simplesmente por você ter uma intimidade com Ele, você percebe que tem alguma coisa estranha se você vai para um determinado lugar. Agora, é necessário que façamos a nossa parte também. Porque muitas vezes, irmão, nós queremos ter um ambiente, uma intimidade com Deus muito superficial, melhor falando, uma relação com Deus muito superficial. Queremos apenas ouvir o que vai ser falado no culto, o que o pastor vai pregar, ou alguma coisa nesse sentido. Então, vou andar perto de um profeta para ver se solta uma profeciazinha lá para mim continuar caminhando. Irmão, Deus não nos chamou para isso. Deus quer que tenhamos intimidade com Ele. E relacionamento vem através de conversa. E como é que nós conversamos, eu e Deus? É oração e leitura da palavra. Oração e leitura da palavra. E junto e misturado nisso, irmãos, para estar no centro da vontade do Senhor, é necessário sermos submissos à vontade dEle. Porque, irmãos, às vezes nós temos as instruções necessárias, temos o conhecimento do que devemos fazer, mas nós não fazemos porque não conseguimos ser obedientes. Então, é necessário estarmos quebrantados de tal forma, e aí entra mais ainda a oração, porque a oração vai produzir esse quebrantamento em você, de você verdadeiramente receber uma instrução do Senhor e executar. É simples assim. Agora, o que acontece, irmão, às vezes é tanto floreio, tanta coisa, tanta teoria sendo falada, que a gente nem sabe mais o que tem que fazer. E o evangelho é muito simples, irmão. O homem que às vezes que confunde tudo.
complica tudo, fica tentando colocar um peso na vida de cada um de nós, para a gente nem saber para onde está andando, mas a palavra de Deus é a nossa bússola, e o Senhor está disponível para nos ajudar, dia após dia, em todo e qualquer assunto, basta eu querer obedecer. E no final, faça o que o Senhor manda, versículo 8, novamente, a parte B, e já estou terminando. Davi consultou o Senhor, qual foi a resposta? Ele perguntou, perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Irmãos, conforme o pastor Eric falou aqui hoje na ministração sobre dízimo e ofertas, faça o que o Senhor manda. Não importa se é uma ordem que você entenda como absurda no momento, não importa se você já fez aquilo e deu errado, meu irmão, se Deus mandou fazer, é para fazer naquele horário, é naquele momento, faça, execute e ponto. Vai acontecer um milagre. Por quê? Eu tinha até separado esse versículo, o pastor Eric, que ele separou aqui sobre dízimos e ofertas, foi justamente isso que aconteceu. Os profissionais da pesca tinham pescado a noite toda. Chega um lá que nem era pescador, era carpinteiro, fala assim, joga a rede do outro lado, irmãos. Às vezes quando eu estou lendo a Bíblia, eu entro lá na cena, irmãos. Eu fico como se estivesse sentado lá numa praia, tentando ver o que está acontecendo. Eu fico pensando na cara daquele pessoal. Profissionais, com conhecimento, chega um e fala assim, não ficou a madrugada toda pescando, joga a rede do outro lado, como se fosse uma coisa simples. Irmão, mas aqueles homens ali, de uma forma ou de outra, já tinham conhecimento do que precisavam para superar toda e qualquer dificuldade. Eles ouviram a palavra do Senhor, jogaram a rede naquele momento e pescaram, de tal forma que a rede precisava de ajuda dos outros barcos para puxar os peixes que tinham sido pescados. O que eu quero dizer para você é o seguinte, não importa a orientação, a instrução que Deus te der, execute. Não tenha medo. Não seja orgulhoso, não aceite pecado na sua vida, seja simplesmente obediente ao Senhor. É necessário, irmãos, buscarmos em nós, no nosso interior, dia após dia, se eu sou obediente realmente, se você tem sido obediente, não apenas da boca para fora, mas se eu estou disponível a executar tudo aquilo que Deus quer fazer comigo e através de mim, é necessário sermos obedientes, é necessário fazermos aquilo que Deus manda fazermos. E não importa, irmãos, Deus não vai te colocar numa furada, Deus não vai te levar para um lugar que vai trazer dano ou transtorno para a sua vida. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece, e ela não acrescenta dores. E acabou. Então, por mais que você possa estar estranhando aquela atitude, faça, execute, e você vai ver que o fim disso é um milagre na tua vida, é uma bênção na sua vida. E eu finalizo, irmãos. Peço que vocês leiam, por favor, o versículo 11, isso me chamou muita atenção, o versículo 11 e 12. Do texto de 1 Samuel 30. Eu achei interessante essa atitude. E acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu e voltou o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Irmãos, para você superar toda e qualquer situação adversa na sua vida, seja misericordioso. Seja misericordioso. Davi, ele na volta dele, debaixo agora de um comandamento de Deus, vai lá, persegue aquela tropa, que eu vou te devolver tudo aquilo que foi tomado. E ele segue aqueles homens todos. E de repente, quem ele vê no meio do caminho? Um dos inimigos. Irmãos, qual seria a atitude normal de Davi? Irmão, passar a espada naquela homem ali. Normal. Seria normal. Mas ele foi misericordioso com aquele homem. Ele alimentou aquele homem. Ele conversou com aquele homem, e aquele homem deu a posição de onde estavam as tropas inimigas. Muitas vezes, você vai lidar com situações, irmãos, que você vai ser a resposta de oração,
ou Deus vai te colocar numa situação que você vai ser a mão amiga por uma pessoa que te trouxe algum dano na sua vida. E não rejeite isso. Entenda que é uma bênção do Senhor na sua vida. Deus te escolheu para aquele propósito ali. Então seja misericordioso. Se você estiver numa situação aonde estiver lidando com pessoas que te perseguem, te fizeram mal, irmãos, mostre para elas a quem você serve, que é Cristo. E Deus é amor. Você não tem que devolver da mesma forma que te fizeram. Você não tem que matar aqueles que tentaram te matar. O que você tem que ser é um servo do Senhor. E através da sua vida, você pregar o evangelho àquela pessoa. Aquele homem estava na beira da morte. Talvez Davi nem precisasse ter passado a espada nele. Podia ter deixado lá. Não fiz nada. Está tudo certo. Mas não, irmão, se Deus te colocou naquela posição, entenda o comandamento do Senhor. Pastoreie o seu inimigo. Dê a mão para ele. Seja resposta de Deus na vida daquele homem. Porque talvez ele não tenha entendimento nem de quem é Deus. Por mais, muitas das vezes, que ele fala que conhece a Deus. Mas não entende quem é Deus. Porque se não é misericordioso, se persegue, se faz mal a alguém, não conhece Deus. Palavras são levadas ao vento, mas atitudes não, elas ficam. Mas a tua atitude, irmãos, é a frase até de um filme famoso aí. Eu gosto muito dessa frase. As nossas atitudes vão ecoar na eternidade. Irmãos, é a pura realidade. Então, no momento que eu estendo a minha mão para o meu inimigo, eu estou dizendo para essa pessoa, eu não sou igual a você. Eu tenho um Deus vivo que está dentro de mim. E eu sou instrumento, aonde quer que eu estiver. Perto ou longe, eu sou instrumento do Senhor. Amém? Superar as circunstâncias que estão à nossa volta é até simples, irmãos. Ah, Tony, tu não sabe o que eu estou passando. Tu não tem noção. São simples. Passar por uma situação de falta, passar uma situação de desafio, de perseguição, é simples. Mas e aqui dentro? Como é que está? Deus não quer que você fique com mazelas dentro do seu coração. Deus não quer que você fique com sentimentos mal administrados. Deus não quer isso para a sua vida, não. Deus quer que você seja pleno nos seus sentimentos. Que você olhe para dentro de você mesmo e fale assim, eu não tenho nenhuma condenação, porque eu sigo aquilo que Cristo manda seguir, e quiser finir. Então, quando a gente fala de superação, as superações não são apenas aquelas que estão adiante de nós, mas as superações mais difíceis que temos que vencer. Talvez eu tenha até errado no português, na concordância verbal que eu quis falar aqui, mas vocês vão entender. São aqui dentro, aqui no peito, aqui no coração. E é isso que eu quero fazer nessa noite, na sua vida. Vamos nos colocar de pé. As circunstâncias não podem dizer quem somos. As circunstâncias devem ser a oportunidade para dizer às pessoas à nossa volta quem nós somos. Amém? Vamos orar, irmãos, para que Deus nos fortaleça e que em toda e qualquer área da nossa vida possamos superar sempre, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e glorificamos, porque temos aprendido de Ti nessa noite, a como superar circunstâncias adversas, que muitas vezes vêm contra nossas vidas, tentando nos parar, tentando nos aprisionar, mas Tu és o nosso Deus, que nos dá vitória diante de toda e qualquer situação, quer seja no meu interior, no nosso interior, quer seja externamente, o Senhor é aquele que nos dá vitória, e que nos faz triunfar em Cristo dia após dia. Para Ti não há limitações, e nós queremos seguir a Tua vontade dia após dia, vivendo em obediência, consultando a Ti, nos esforçando em Ti, para que possamos viver o melhor dessa terra, para que possamos ser uma referência nessa terra, e que todos possam reconhecer o Senhor em nós. Esta é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de perguntar se alguma pessoa todos aqui são nascidos de novo? Amém? Então não vou fazer esse apelo. Alguém gostaria de receber uma oração? Alguém está enfermo, uma oração por cura? Por favor, venha aqui à frente. Os meninos do centro de cura estão à disposição de você. Todo mundo curado? Amém.
Todo mundo salvo. Amém. Deus os abençoe. Vou passar aqui para o pastor Érico para terminar. Irmãos, sejam abençoados na prática da palavra. Amém. Até domingo às 19 horas. Venham com expectativa. Venham animados. Venham se esforçando. Amém. Porque grandes coisas vão acontecer aqui domingo também. Deus os abençoe.